Seu filho está com notas baixas na escola? Por quê? Eu lembro quando eu era pequena da maneira como os meus pais conduziam essa questão sobre notas escolares e boletins. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Nesse vídeo eu vou contar como eu fazia para tirar notas boas na escola e como eu fiz com os meus filhos. Os meus pais nunca sentaram do meu lado para me ajudar a fazer uma lição, um tema de casa, um trabalho escolar. Eles nunca abriram a minha mochila para arrumar meus cadernos, meus livros. Eles sempre falavam que eu tinha a obrigação de passar de ano e conseguir pelo menos alcançar a média nas notas. Mas eles não se negavam a me ajudar quando eu perguntava alguma coisa. E com esse tipo de postura, eu me obriguei a me virar com as possibilidades que eu tinha, que era prestar atenção em sala de aula, fazer os exercícios dados pelo professor, me esmerar nos trabalhos, que isso sempre rendia notas extras na média. E eu lembro que eu ia na biblioteca do SESI pesquisar nas enciclopédias e nos livros. E meu pai trabalhou a vida inteira no SESI. E eu fazia trabalhos super elaborados, com cartolina e recortes de revistas. E normalmente era eu que apresentava o trabalho lá na frente no quadro. Hoje em dia os tempos são outros, mas tem uma coisa que não mudou e nunca vai mudar, que é a obrigação de cada um. Essa foi uma das muitas coisas da educação dos meus pais que eu copiei com os meus filhos e deu muito certo. Eu lembro que alguns casais de amigos sentavam do lado dos filhos diariamente para estudar com eles. E eu pensava que quando eu tivesse os meus filhos, eu não iria proceder dessa maneira. E realmente eu não fiz. Lá em casa, com os meus 3 filhos, eu tinha o mesmo discurso dos meus pais, que era deles a obrigação de tirar notas boas. Algumas coisas eu modifiquei, por exemplo, eu falava para eles que pelo fato deles não fazerem mais nada na vida, só estudar e brincar, teriam que tirar nota 10 em tudo. Eu exagerava, né? Eu falava, por que não almejar tirar 10? Por que não almejar ser um dos melhores alunos da sala? Por que não ter excelência nessa fase escolar? Outra coisa que eu aprimorei da educação dos meus pais para os meus filhos foi conversar mais. Auxiliar eles nesse aspecto. Eu perguntava sobre as matérias, sobre os professores, sobre quais matérias eles tinham mais facilidade. E eu falava de como eu estudava e trocávamos experiências. Em uma ocasião, a Thaís estava mal de nota, perigando até rodar de ano. E aí sim eu me envolvi, eu me lembro. Eu tomava algumas lições dela em forma de questionário e dei algumas dicas de método de estudo. E deu certo, ela passou de ano. Os meus 3 filhos nunca rodaram de ano. Que eu me lembre, nunca pegaram recuperação de final de ano, se eu não me engano. Então, a minha dica é: esteja presente na vida escolar do seu filho, conversando com ele. Acompanhe as notas das provas, as datas das provas e trabalhos, não a ponto de ter as datas anotadas na sua agenda, mas esteja acompanhando e sempre mostrando a ele que essa é uma obrigação dele, pois a sua obrigação é dar educação, amor e prover o sustento dele. Pois afinal de contas, você não leva o seu filho para o seu trabalho e pede para ele executar as suas funções, não é? Então nada mais justo que ele pegue para si a autorresponsabilidade de tirar notas boas. E sabemos que para isso acontecer é necessário que ele seja um aluno dedicado, que preste atenção em sala de aula, que tenha a iniciativa de perguntar ao professor se tiver alguma dúvida, que entregue os trabalhos na data marcada, que estude para as provas com antecedência. Se você, como pai e como mãe, ajudar o seu filho a entender isso, você estará ajudando ele a se tornar uma pessoa responsável e autoconfiante. Pois todos nós podemos desempenhar qualquer papel ou função com excelência. Vai depender da dedicação e da responsabilidade de cada um.
É isso aí, eu espero ter ajudado. E se você deseja alguma outra dica, alguma ajuda, pode me chamar no privado ou deixar um comentário aqui abaixo. Eu terei o maior prazer em falar com você. Beijos!